Olá, tudo bom? Meu nome é João Henrique, sou advogado e estamos aí estudando em conjunto a disciplina aí Direito Empresarial. Então hoje nós vamos aí estudar alguns temas relacionados ao direito do consumidor e seus reflexos nas relações comerciais e físicas e também virtuais, né? Hoje é uma aula bem interessante para a gente, tá? Por quê? É uma aula que eu gosto muito, eu sou suspeito em falar isso, porque nós vamos estudar propriedade industrial. Propriedade industrial, né? Porque eu digo que eu sou suspeito, porque eu escrevi um livro sobre o tema, né? Que seria aí sobre patentes, né? Patentes de materiais genéticos humanos, não é? E é um tema que eu gosto muito, que apesar aí do curto espaço de tempo, eu não vou conseguir me aprofundar com vocês, né? Mas é um tempo que eu vou trabalhar patente hoje, mas vou trabalhar algumas questões sobre marca. Então eu vou conseguir transmitir para vocês acho que um conhecimento bem legal sobre marca, que eu acho que é uma das questões dentro da patente que vocês vão lidar aí na prática, né? Pelo menos os clientes de vocês vão buscar sempre alguma informação, e se você tiver um pré-conhecimento sobre isso, você vai conseguir orientá-los de uma forma bem legal. Depois nós vamos entrar na questão do Código de Defesa do Consumidor, né? E ver algumas questões aí, principalmente de vício, defeito de produtos, né? Então vamos no quadro fazer uma pequena aí revisão do que nós analisamos na nossa aula anterior, né? Na nossa aula anterior nós estudamos a questão dos títulos de créditos, né? E estudamos também a questão do direito bancário, né? Vimos quando que pode ser disponibilizado quebrado o sigilo bancário, quando alguém pode ter acesso, quais as autoridades que podem ter acesso, se é necessário ou não a autorização do juiz, não é? Então nós vimos todas essas peculiaridades, né? Vimos o atual posicionamento do STF, que entende que o acesso do fisco à movimentação bancária dos contribuintes não caracteriza quebra do sigilo bancário, né? Então não necessitaria aí uma autorização judicial para haver essa troca de informações, ficando o fisco responsável por não transmitir essas informações para terceiros, né? E voltando ali no quadro, nós também vamos analisar ali a questão, na aula de hoje, né? Iremos buscar e compreender a propriedade industrial, né? Vamos também analisar o direito do consumidor, e por fim, né, nós vamos estudar questões acerca da responsabilidade civil, não é? Bom, essas questões da responsabilidade civil, essas questões sobre como que se dá a imputação, não é, da responsabilidade para aqueles que vendem produtos estragados, prestam serviços ruins, não é, como se dá a defesa do consumidor nesses casos, nós vamos analisar ao final, e nós vamos ver isso tanto sobre um viés do Código de Defesa do Consumidor, quanto de um viés consumerista, tá? Quer dizer, desculpe, tanto um viés civilista, tá? Do Código Civil, ok? Vou chamar o nosso primeiro vídeo aqui da noite e daqui a pouco eu retorno para dar aí continuidade à aula, ok? Olá, seja bem-vindo à unidade 3 da disciplina de Direito Empresarial. Antes de começar a conversar sobre isso, me diz uma coisa. Você já se sentiu lesado como consumidor? Por exemplo, quando comprou um produto fora do prazo de validade e só foi perceber quando chegou em casa. Ou então, quando você comprou alguma coisa e ela quebrou pouco depois que você começou a usar. Ou ainda quando você vê aquela foto bonita de um alimento e quando compra, vê que não tem tudo o que o anúncio prometia.
Pois é, você com certeza já passou por alguma situação do tipo, ou então conhece alguém que já passou. Nessa unidade, nós vamos estudar o direito do consumidor e seus reflexos nas relações comerciais físicas e virtuais. Você sabe o que caracteriza um consumidor segundo a lei? E um fornecedor? Para a Justiça, é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto sendo seu destinatário final. Já o fornecedor é aquele que desenvolve as atividades de produção, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Os direitos do consumidor são vários. Podemos citar alguns, como a proteção quanto a prejuízos à saúde, vida e segurança, o acesso à informação sobre o consumo correto e a liberdade de escolha, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e o acesso ao judiciário para buscar a reparação de danos. A legislação diz que cabe ao fabricante, produtor, construtor e ao importador sanar o vício de seu produto ou serviço e reparar o dano ao consumidor. E o que pode ser considerado um vício? Bom, existe o vício de qualidade, quando o produto está fora do prazo de validade, deteriorado ou avariado de alguma forma. Também existe o vício de quantidade, quando o conteúdo líquido ou qualquer outra unidade de medida é inferior ao que consta na embalagem, no recipiente ou na publicidade. Se o vício não for sanado em 30 dias, o consumidor tem direito de substituir o produto por outro igual, porém em condições perfeitas de uso, ser restituído da quantia paga ou abatimento proporcional do preço pago. Aprender sobre direito do consumidor será bastante útil para a sua vida profissional. E nessa unidade, nós também vamos estudar a propriedade industrial, marcas e suas patentes. Quer ver a importância desse assunto? Dá uma olhada. O banho é um dos vilões no gasto de água e energia de uma casa, certo? Pensando nisso, o engenheiro Pedro Ricardo criou um sistema que faz a separação do sabão e das partículas orgânicas da água utilizada no banho. Então nós aqui tivemos que desenvolver um sistema de informática capaz de reconhecer isso na água e fazer uma separação eletrônica, como se fosse uma barreira magnética da sujeira, e só deixando a água limpa passar para recircular no chuveiro. O chuveiro faz inicialmente o reconhecimento da temperatura de entrada da água e aquece apenas o necessário para que na saída ela permaneça com temperatura constante. Pedro garante que é possível economizar até 90% de água e 85% de energia elétrica. E tem mais. O sistema já contempla uma bomba de alta pressão que mandaria para uma caixa de água servida da residência para que essa água seja reaproveitada para se dar descarga em vaso ou mictório. Existe um caminho legal a ser percorrido desde a criação de um produto inovador até a sua comercialização. Isso para garantir que ele não seja copiado pela concorrência. A Lei 9279 de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, concede direitos ao inventor. Com isso você pode pesquisar, lançar o seu produto e ter a certeza que ele não vai ser copiado. E se for copiado, nós temos uma legislação que assegura a reparação desses danos. Amparado legalmente, o inventor conta ainda com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que é um órgão federal responsável pelo gerenciamento dos registros de marcas e patentes no Brasil. Os requisitos são simples: descritivo, apresentação, protocolo no INPI, patente concedida se ela for novidade. Para a marca, você precisa apenas definir o nome, busca de anterioridade, apresenta perante o INPI, passa por um exame de registro, sua marca será registrada. Além de facilitar o reconhecimento e identificação do nome da empresa e do produto, a marca registrada muitas vezes vale mais que o patrimônio físico. É um valor significativo. Não é só registrar e achar que eu tenho marca registrada. Valorize essa marca, incremente ela, ponha ela no mercado, dê valor a ela, que dia da manhã ela vai valer mais do que o negócio que a criou. Viu só? A propriedade industrial, assim como o direito do consumidor, são partes essenciais do direito empresarial. Nessa unidade, nós vamos estudar as exigências legais e reflexos não apenas da propriedade industrial, mas também dos bens imateriais. Vamos nos aprofundar nas definições de consumidor e fornecedor com seus direitos e deveres, estudar os vícios de produtos e serviços de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e compreender a atribuição da responsabilidade civil quanto a esses vícios. Parece muita coisa, né? Mas fique tranquilo. Para ajudar com esse aprendizado, nós contaremos com a ajuda de uma situação da realidade profissional.
Nessa unidade, a SR conta a história de seu João, um homem que decidiu abrir o seu próprio negócio, um pet shop. Nós vamos acompanhar desde a concepção da marca até o atendimento ao consumidor, em diversas situações problema, que podem surgir ao longo do caminho. Não deixe o seu João na mão, hein? Pois então é isso. Vamos nessa? Não se esqueça que você tem um belo material para ser explorado. Leia o livro didático e acesse as web aulas. Realize os exercícios no seu ambiente virtual e faça as pré- e pós-aulas. Já eu, bem, preciso passar no supermercado agora para trocar alguns produtos. Até a próxima! Bom, gente, retornando, tá? Só para aqueles que estão nos acompanhando pelo aplicativo, né, o Skype, o endereço aqui é freitas3.tutel@croton.com.br, ok? Muito bem. Senhores, quais seriam, então, os conhecimentos prévios, né, que vocês devem ter para conseguir acompanhar, né, essa aula, nosso segundo encontro? Vamos ao quadro, né? Vejam que espera-se de vocês, né, que vocês já consigam aí distinguir, né, a fiança do aval, né? Lembrando que a fiança, ela é um instituto que garante contratos, o aval, ele garante título de créditos, né? A fiança, em regra, a responsabilidade, ela não é solidária, né, como do aval. A fiança ela só tem a responsabilidade solidária se estiver prevista isso no contrato, senão é uma responsabilidade subsidiária, né? Nós estudamos também a questão do ciclo do protesto, né? Analisamos que tem que ser intimada a pessoa antes dela ser protestada. Então, ou realiza essa intimação pessoal, caso não encontre essa pessoa, vai ser citado por edital. A pessoa após citada, né, intimada, desculpem, não é citação, você utiliza para protesto. Após ela for intimada a pagar, ela tem 3 dias, né? Caso ela não pague em 3 dias, seu nome será conduzido a protesto. Caso ela pague aquele título dentro desse lapso de 3 dias, o seu nome não irá a protesto, né? Lembrando que ela tem que pagar isso, tem que pagar as custas também do cartório, né? E, por fim, né, também ali no quadro, nós vimos ali a diferença entre... A questão do cheque com o endosso, né? Como que se dá a isso? Analisamos ali que o endosso, ele não é apenas... Você não transmite apenas o título, né? Mas você também transmite a garantia do seu recebimento. O endossante ele passa a ser o garantidor do pagamento daquele título, né? Salvo se ele incluir ali aquela cláusula sem responsabilidade no momento em que ele fez o endosso, né? Caso contrário, a pessoa que endossa, né, o título, ela fica responsável pelo pagamento. Então, o credor poderá executar tanto a pessoa que endossou o cheque, quanto o devedor que é o portador daquele título, correto? Ali, ó, vamos no quadro agora ver a situação geradora de aprendizagem. João está caminhando, né, na concretização do seu sonho, o Pet Shop Dog Cat. Contudo, é necessário que ao seu João compreender as noções acerca da propriedade industrial, conhecer o direito do consumidor e seus sistemas de responsabilidade. Bom, senhores, é isso que nós vamos analisar na aula de hoje, tá? Então, vamos passar para o nosso próximo vídeo para dar início à nossa primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio.
Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Bom, então vamos ao quadro analisar essa nossa primeira situação, problema que nos é colocada. Vimos que seu João está em busca da criação de sua marca e também de adentrar no mundo virtual com a inserção de sua empresa na internet. Quais os caminhos que João deve realizar para proteger a sua marca? Então, essa é uma questão que todos os administradores, contadores se deparam aí no dia a dia, né? Porque a pessoa ela faz uma marca, ela cria o seu negócio e aquele negócio dela vai ganhando uma dimensão grande e surge então a necessidade de proteger a sua marca para que terceiros não façam uso, ou mesmo para que terceiros não criem uma marca com um nome, uma sigla, né, parecida com a dele para induzir a erro ou para conseguir ali daquela forma fraudulenta, né, conseguir os clientes, desviar os clientes daquele empresário. Então ele necessita fazer o registro da marca para inviabilizar exatamente isso, que outra pessoa utiliza ou mesmo que outra pessoa crie uma marca muito parecida, que possa induzir o consumidor a erro, né? E como que isso se dá? Primeiro nós temos que ler no quadro e analisar algumas questões sobre o direito de propriedade industrial. Vamos ali, vejam. O direito de propriedade industrial, né, ele nada mais é que o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas, desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade. Então, quando nós falamos aqui de direito de propriedade industrial, o direito de propriedade industrial, a marca, a patente, ela está contida dentro do estabelecimento empresarial de uma empresa, né? O estabelecimento empresarial da pessoa jurídica, ela se divide aqui em dois. Primeiro, em bens materiais. Seria o que bens materiais? É o computador, é o galpão da empresa, é o escritório, os valores que ela tem no banco, né? Os carros. Isso são bens materiais, né? E nós temos aqui os bens imateriais. E dentro desses bens imateriais, encontra-se aqui o direito de propriedade industrial, que ele vem a dar proteção jurídica a esses bens imateriais. Então, quando nós falamos aqui de proteção à propriedade industrial, ela se dá de três formas. A primeira delas é a repressão à concorrência desleal, né? Como se dá essa concorrência desleal? Eu tive um caso há pouco tempo, né, que um funcionário começou a trabalhar dentro da empresa do meu cliente. Ele começou então a pegar as informações confidenciais dessa empresa e repassar para uma outra, para uma concorrente, né, no intuito de desviar os clientes que procuravam a empresa do meu cliente, né? Esse tipo de conduta é o quê? Esse tipo de conduta caracteriza um tipo penal, é crime, tá? De concorrência desleal, que está ali inserida dentro da lei de proteção, à propriedade industrial, tá? Então, isso aí, além da sanção civil do ressarcimento dos danos que ele causou à empresa, cabe também a reparação na esfera criminal, ok? Voltando no quadro, aí nós temos a repreensão às falsas indicações geográficas. E aí nós vamos entrar no terceiro viés, que é o objeto do nosso estudo agora, né? Que a proteção à propriedade industrial visa também a concessão, primeiro, da patente e depois, né, patente que ela se divide em patente de invenção e patente de modelo de utilidade, e também a concessão do registro de marca ou o registro de desenho industrial. Então, nós podemos dizer o quê? Que a invenção e o modelo de utilidade, eles são instrumentalizados através da carta patente. Já a marca,
e o desenho industrial, eles são instrumentalizados através do certificado de registro, tá? Cuidado com isso. Então, você nunca vai falar uma patente de marca, tá? Isso não existe. Existe registro de marca, como não existe também registro de invenção. Existe patente de invenção, correto? Muito bem. Então, quando, por exemplo, eu estava trabalhando no meu livro, que chama Patenteamento de Genes Humanos, nada mais é do que uma invenção. Você leva um gene, que é tido como uma invenção por alguns doutrinadores, a ser patenteado. No Brasil, não é possível fazer o patenteamento de um gene, por exemplo, mas você pode fazer o patenteamento do processo de isolamento desse gene, que de uma forma indireta acaba tendo a mesma finalidade que é a proteção do estudo que foi investido, do estudo, né, do investimento que foi realizado por aquela indústria farmacêutica, né? Contudo, eu acho que já está na hora de a gente dar um passo além aí, se equiparar aos países de primeiro mundo que possibilitam o patenteamento de genes humanos. O que nós vamos focar hoje? É na patente? Não. O que nós vamos focar hoje é na marca, tá? Porque eu acho que tem uma aplicação uma aplicação melhor para vocês. Eu acho que vocês vão trabalhar mais com marca do que com patentes, tá? Então, vamos lá. O que seria a marca, né? A marca, primeiramente, como nós já falamos, eu vou reforçar isso, ela é protegida pelo registro e não pela patente. E o conceito de marca está aqui no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, né? São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendido nas proibições legais. Então, podemos dizer aqui que o conceito, né, de marca, ele é um sinal visível, tá? E tem a finalidade de distinguir o produto ou o serviço do titular em relação aos seus concorrentes. E aí vem a nossa primeira pergunta, né? Pode registrar como marca sinais sonoros, sinais olfativos, né? Não, tá? Não. Só pode se registrar os sinais visíveis, tá? É isso que a nossa legislação permite. Outros países permitem o registro de sinais olfativos. Por exemplo, teve a Dunlop, se eu não me engano, é uma marca de pneus. Ela registrou um pneu, o cheiro, não um pneu, ela registrou o cheiro do pneu, que saía ali um cheiro de rosas daquele pneu. Então, esse cheiro típico, característico daquele pneu foi registrado, se eu não me engano, foi na Inglaterra, ok? Só que no Brasil não pode. Por quê? Porque não está compreendido dentro do conceito de marca, que está ali no artigo 122, que está no quadro agora para vocês, tá? Voltando no quadro, aí vem a nossa segunda pergunta. Marca é igual nome fantasia? Então, uma empresa, ela tem um nome fantasia, mas é a mesma coisa? Não, tá? A marca, ela é registrada, ela tem proteção pelo direito de propriedade industrial. Já quando nós falamos aqui de nome fantasia, o nome fantasia ele está protegido e aplica-se a ele as regras do Código Civil, tá? E aí tem uma outra pergunta, mas antes de entrar nessa segunda pergunta, eu queria trabalhar com vocês o seguinte: qual que é o critério que eu utilizo quando eu tenho um conflito de marcas, duas marcas parecidas, né? E um não está querendo que a outra marca prevaleça, tem uma confusão ali. Como que se dá esse conflito? Como que o juiz soluciona? Qual marca deve prevalecer? Primeiramente, o juiz vai verificar a possibilidade de confusão dessas marcas para o consumidor. Então, por exemplo, eu tenho ali uma marca e um nome de um prédio, por exemplo. Aí eu não tenho confusão, certo? Porque são ramos, são pessoas jurídicas bem distintas que atuam em ramos distintos. Os consumidores irão perceber a diferença. Agora, quando eu tenho marcas semelhantes dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo ramo, aí sim vai haver uma obrigação de alguma das duas marcas terem que alterar o nome, o seu símbolo, ok? Por quê?
para não causar confusão aos consumidores. Então você verifica quem foi emitido o primeiro certificado, né? O primeiro certificado de registro. Foi a empresa A. Então a empresa A permanece com a marca e a empresa B terá que alterá-la para não causar essa confusão, para que o consumidor não pense que está comprando a empresa A, quando na realidade está comprando a empresa B. Correto? Voltando no quadro. Admite-se registrar como marca expressões comuns de pouca criatividade, né? Não, tá? A marca ela tem a função de distinguir o produto. Obviamente que expressões genéricas, comuns, não podem ser registradas. Por exemplo, Sol, Brasil, são expressões que não podem serem levadas a registro. Aí nós temos aqui as espécies de marca, né? Nós temos ali a primeira marca de produto ou serviço, ela representa os sinais que são usados pelos empresários para identificar os seus produtos ou serviços, né? E aí representa aqui a noção geral de marca, tá? Um exemplo disso seria a Coca-Cola, a Fiat, né? A Azul, né? Empresa aérea, entre tantas outras. Aí nós temos aqui a marca de certificação. Serve para atestar a qualidade de determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, sejam eles governamentais ou credenciados pelos órgãos oficiais. Um exemplo de marca de certificação, a ISO, a Inmetro, a ABNT, né? Elas são marcas de certificação. Então, quando você vê aquele símbolo em um determinado produto, aquilo é uma marca de certificação, né? Obviamente, a marca do produto em si, ela está aqui enquadrada no primeiro. Só que aquela empresa, ela consegue uma marca de certificação que é poder utilizar ali a marca da ISO 9002, ISO 2000, não sei. Aí temos aqui a marca coletiva, é aquela que atesta a proveniência de um determinado produto ou serviço, membro de uma determinada entidade, né? Qual que seria um exemplo disso? Eu tenho ali, né, por exemplo, o Cicobi, a Cocamar, né, a Coama, eu acho, Coame. Então tem essas empresas, Sicredi, né? Então ali elas é uma cooperativa, então enquadra-se ali em marca coletiva. Correto? Muito bem. Continuando no próximo slide, aí nós entramos ali na classificação de marcas conforme a forma de apresentação. Então, a primeira seria as marcas nominativas. São criadas a partir de palavras ou números ou combinações de palavras e números. O exemplo, né? Seria ali Rio 2016, a Lenovo seria outra, né? Exemplo disso. Nós temos aqui a marca figurativa, né? Formada por uma imagem, desenho, símbolo ou figura, né? Aí nós temos ali o símbolo da Globo, o símbolo da Nike, o símbolo do Banco do Brasil. Então, esses símbolos são marcas figurativas, né? Nós temos as marcas mistas, que combinam imagens e palavras, né? Um exemplo disso seria o símbolo da Nestlé, né? A CIA, né, que é uma empresa aí de roupas. Nós temos as marcas tridimensionais, constituídas pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física com capacidade distintiva, dissociada de efeitos técnicos. Um exemplo disso, o chocolate, não sei se vocês já viram, o chocolate Toblerone, né? O Yakult, né? Então, aquela embalagem do Yakult, ela distingue ela dos demais produtos. Então, é considerada uma marca, tá? Uma marca tridimensional. Voltando no quadro, dando prosseguimento, vamos ali, ó, no prazo de vigência. O prazo de vigência do registro de marca, ele será de 10 anos, tá? Contados da data da concessão e não no depósito. É importante isso. Isso aqui também pergunta em concursos, tá? Podendo ser prorrogados por períodos iguais e sucessivos. Então, eu não tenho limite para prorrogar o prazo de uma marca, tá?
eu respeitando o prazo correto para solicitar a prorrogação, não vai existir um limite temporal, tá, para o registro de marca. Então, eu posso ter marcas aqui, como existem, de mais de 100 anos. Tá? Isso porque eu posso fazer esses respectivos sucessivos a cada 10 e 10 anos. Existe um limite de tempo para a vigência do registro de marca? Acabei de responder, né? Em regra, não, tá? Existe ali um prazo de vigência que é de 10 anos, ok. Só que como eu posso fazer a renovação, tá? Desde que eu faça as prorrogações, ele não vai ter uma vigência final, que é diferente, senhores, da patente, tá? A patente ela tem um prazo ali de 20 anos e encerrado 20 anos, eu coloco ela cair em domínio público. Então, todas as pessoas podem produzir aquele produto, podem utilizar. Então, eu tenho ali um monopólio durante 20 anos do inventor, só que depois ela cai em domínio público, eu não posso fazer a prorrogação. Tem várias regras, essas questões dos prazos, quanto à marca, desenho industrial, marca, patente, são vários prazos distintos, tá? Mas eu não consigo trabalhar aqui com vocês. Por enquanto, fiquem só com a questão da marca. Voltando no quadro, aí eu tenho ali o princípio da especialidade ou especificidade. A proteção da marca ela é limitada em âmbito nacional, tá? E ela sempre se restringe ao ramo de atividade do seu titular. Então, se eu tiver um outro ramo, eu tiver uma outra empresa em um outro ramo, eu posso requerer uma marca similar, tá? Desde que sejam em ramos distintos, tá? Exceção a essa regra, a esse princípio, né? São as marcas de alto renome, que é aquela que é reconhecida no mercado de consumo em geral, né? Tem um alto reconhecimento, uma alta reputação. Essas marcas de alto renome, elas terão proteção em todos os ramos de atividade. Tá? E qual que seria a diferença entre uma marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida? Tá? Aqui eu tenho um quadro aqui para distinguir. A marca notória, ela tem um reconhecimento internacional. Já a marca de alto renome, ela nem sempre possui esse reconhecimento internacional, né? A marca notória, ela tem a proteção no ramo de atividade específico dela. E vejam, quando eu trato de uma marca notória, eu não preciso ter o registro dela naquele país. O simples fato de eu provar para o juiz que ela é uma empresa reconhecida em âmbito internacional, já inviabiliza todas as empresas aqui do Brasil e registrar uma marca igual, tá? Já a marca de alto renome, não. A marca de alto renome, ela possui proteção em todos os ramos de atividade, mas ela tem o registro no INPI. Qual que seria a diferença, então? Enquanto a primeira é uma marca notória, eu não preciso ter o registro, né? Mas ela só tem a proteção no ramo de atividade. Já a marca de alto renome, eu preciso ter o registro do INPI, mas eu tenho a proteção em todos os ramos de atividade. E o uso indevido da marca, o que ocasiona? Ocasiona o dever de reparar, né, o detentor da marca por danos materiais, inclusive morais. A pessoa que detém a marca, ela pode pleitear essa reparação dentro do prazo de 5 anos, ou seja, se a pessoa fizer o uso indevido de uma marca, ela tem 5 anos para ajuizar a ação detentor do registro da marca, né? Então, o que o seu João tem que fazer? Ele tem que buscar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, requerer o registro de sua marca, ele terá uma proteção por 10 anos prorrogáveis, né? Independente, né? Ele pode prorrogar, não tem um limite de prorrogação. Ele tem que pagar a taxa correspondente e, a partir daí, então, ele poderá responsabilizar terceiros que utilizarem a sua marca de forma indevida, sem a sua autorização. Tranquilo? Muito bem, vamos para o nosso próximo vídeo. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico,
você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, voltando então para a nossa aula, vamos ali no quadro analisar a situação, problema de número 2. Né? Pela porta de entrada vem Dona Penha com um saco de rações premiado, que sempre, se não me engano, aqui é rações Premier, né? Enfim, um saco de rações que sempre leva para seu gato Puff. Mal seu João lhe dá bom dia e Dona Penha já inicia a reclamação que a ração veio estragada e que seu gato estava no veterinário com intoxicação, devendo seu João, né, arcar com tudo, além da troca da ração, já que, como consumidor, queria seus direitos respeitados. Será que Dona Penha está correta em suas exigências? É isso que nós vamos ver então. Então, a partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá ao quadro e começar esse estudo. Vamos para o nosso primeiro slide. Antes, quando nós vamos estudar Código de Defesa do Consumidor, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é consumidor, não é? Então, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, tá? Que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. E como ele fala destinatário final, já tem que ser, vocês têm que dominar a questão da teoria finalista, tá? Por essa teoria, somente pode ser considerado consumidor para fins aí de aplicação do CDC, né? O destinatário fático, o destinatário final desse bem ou desse serviço, seja ela uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. Logo, aquela pessoa que está dentro da cadeia de produção, o consumidor intermediário que vai pegar esse produto e vai recolocar ele dentro do mercado, por essa teoria, ele não se enquadra como consumidor. Um exemplo de um consumidor intermediário, uma importadora. Uma importadora compra o produto do fabricante, traz para o Brasil e recoloca dentro do mercado nacional. Se houver um problema nessa relação jurídica, nesse contrato de compra e venda entre a importadora e a fabricante, vai ser aplicado nessa relação o Código de Defesa do Consumidor? Não, tá? Pela teoria finalista não se aplica porque ela não é consumidora, ok? Voltando no quadro, aí nós temos surgiu, né, a teoria finalista mitigada. O que é a teoria finalista mitigada? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ele reconhece que há alguns casos, né, a necessidade de abrandar esse rigor que a teoria finalista impõe, no intuito de admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre fornecedores e sociedades empresárias, que mesmo aquelas sociedades empresárias que utilizam bens e serviços para suas atividades econômicas. E quando que isso seria possível? Desde que quando eu demonstrar a vulnerabilidade daquela pessoa jurídica frente ao fornecedor. O que seria essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade ela pode ser técnica, jurídica, fática ou mesmo informacional. Ou seja, eu tive um caso, por exemplo, que eu peguei a minha empresa, era uma microempresa, e ali estava, do outro lado, eu tinha uma empresa, uma sociedade anônima, uma empresa a nível nacional. Então, naquela relação, eu consegui demonstrar para o juiz que, apesar da minha empresa não, em regra, não se enquadrar no conceito de consumidora, diante da vulnerabilidade dela ante a outra empresa, deveria ser aplicada a teoria finalista mitigada ao caso e enquadrá-la como consumidor, o meu cliente, para aplicação dos benefícios constantes do Código de Defesa do Consumidor. E assim foi feito, eu consegui, ok? Voltando no quadro, nós temos ali a questão do fornecedor. Né? O fornecedor ele pode ser conceituado como aquele que desenvolve atividades de produção,
importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos, prestação de serviços, de acordo ali com o artigo 3º do CDC. E aí nós vamos entrar na diferença entre vício de produto e defeito, ou seja, fato do produto, né? O que seria isso? Quando eu tenho um produto quebrado, né? Como é que eu vou distinguir se é um ou se é outro? Bom, vamos começar pelo vício, tá? O vício é a inadequação do produto ou serviço para fins que se destina, né? É uma falha, é uma deficiência que compromete o produto em aspectos como quantidade, qualidade e eficiência, né? Ele restringe-se ao próprio produto e não aos danos que esse produto pode gerar ao consumidor. Então vamos utilizar o exemplo do atirador, tá? Eu sou um atirador profissional e aí eu adquiro uma arma para praticar o meu esporte, né? E aquela arma vem com o cano torto. Obviamente que aquele produto apresenta um vício, ele apresenta um defeito, tá? Quando eu vou atirar, ele não vai ter o desempenho que se espera. Ou mesmo quando eu compro uma televisão e a televisão eu vou ligar, ela não liga, o controle remoto dela não funciona. Esses defeitos resultam um dano à minha pessoa? Não, tá? Não, só torna o produto imprestável à finalidade que ele se destina. Mas não causa um defeito, não causa um dano a mim, ok? Agora vamos ali voltar ao quadro, vamos ver a questão do fato do produto, ou também chamado defeito, tá? Ele encontra-se ali no artigo 12, parágrafo 1º do CDC. E ele afirma que defeito diz respeito a circunstâncias que gerem insegurança do produto ou do serviço, né? Ele está relacionado, portanto, com o denominado acidente de consumo. No entanto, a doutrina e o STJ entendem que o defeito do fato do produto previsto no parágrafo 1º do artigo 12 pode ser lido de forma mais ampla, ou seja, ele abrange todo e qualquer vício que seja grave a ponto de ocasionar um dano indenizável ao patrimônio, tanto material ou moral do consumidor. Então, um exemplo aqui. Eu sou um atirador, compro uma arma, só que aquela arma, quando eu vou atirar com ela a primeira vez, ela explode na minha mão, causando um dano, causando diversos danos em minha columidade física, ou seja, causa um dano, eu tenho feridas nos meus dedos, né? Neste caso, então, o defeito da arma não ficou só restrito no produto, ele também atingiu a mim como pessoa, não é? Então, nesse caso, ele passa a ser considerado fato do produto e não vício, correto? Um outro exemplo, eu sou um atirador profissional, atirador olímpico, compro uma arma, me preparo durante todo um período para aquela competição, adquiro uma arma, quando eu vou utilizá-la, a arma está torta, isso faz com que eu perca aquela minha competição em razão do vício desse produto. Isso não causa um abalo psíquico a mim? Não traz um dano moral para mim? Traz. Então, a partir do momento que eu configurar que aquele vício daquele produto resultou em um abalo psíquico, um abalo moral, ele passa também, deixa de ser vício e passa a ser um defeito do produto. Claro, voltando no quadro, eu tenho ali, qual que seria a diferença? Por que isso é importante saber? Porque quando eu tenho vício do produto, eu tenho um prazo de 30 dias para reclamar, tá? Quando for produtos não duráveis. Para produtos duráveis, como uma televisão, por exemplo, aí eu tenho o prazo de 90 dias, tá? Já o defeito não. O prazo para reclamar, para pleitear, né, esses danos, ele prescreve em 5 anos. Então veja que a diferença é gritante entre um e o outro, tá? Aí nós temos ali a responsabilidade objetiva pelo defeito do produto ou do serviço. O artigo 12 atribui, né, a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, importador, independentemente da existência de culpa, né, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito de criação, de produção, de informação que tem aquele produto em si. O que isso significa? Significa que eu aplico a esses casos a responsabilidade civil objetiva. Ou seja,
eu não tenho a necessidade de comprovar que aquele produto, aquele fabricante, aquele fornecedor agiu com culpa, imperícia ou imprudência, tá? Não tem essa necessidade de comprovar esse elemento. Voltando no quadro, aí nós temos ali, ó, responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. O produto, ele não é considerado defeituoso em quais casos, né? Quando surgiu um outro de melhor qualidade que foi colocado no mercado. Então, em janeiro eu comprei o iPhone, sei lá, 1, e em março foi lançado o iPhone 3. Eu posso ir lá na iPhone, na empresa, e reclamar com eles que aquele produto não pode ser, ele é defeituoso, que tem que ser trocado? Não, tá? Não. Parágrafo 3º. O fabricante, consultor, o produtor ou importador não será responsabilizado quando? Primeiro, quando ele não colocou o produto no mercado, ou seja, a pessoa está falando que é ele que colocou, obviamente ele vai falar, não fui eu, então eu não posso ser responsabilizado. Segundo, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. Então, aquele defeito está sendo alegado, não existe, né? E terceiro, culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Um exemplo disso é a questão do mau uso do produto. O consumidor não utiliza o produto, não faz a devida manutenção em razão do mau uso e ele ocasiona o vício que não existia até então, tá? Então, essas são as teses defensivas que normalmente são utilizadas pelos fornecedores, tá? Vamos resolver nossa situação problema, então. Veja, então eu tenho aqui uma cliente que está alegando, né, que aquele produto, aquela ração, ela comprou com um defeito, né? E aí aqui, então, vai se aplicar a responsabilidade civil objetiva. Essa cliente não vai ter que demonstrar que seu João atuou de forma imprudente, negligente ou com uma imperícia, né? E qual que seria ser o seu João? Alegar o artigo 13, parágrafo 3º, que seria o quê? Dizer que essa consumidora que não acondicionou aquele saco de ração da forma correta, ou seja, a consumidora não utilizou aquele produto da maneira adequada, por isso que veio a resultar, por isso que aquela relação veio a perecer, veio a estragar, correto? Muito bem, vamos para o nosso próximo vídeo então. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Retomando então a nossa aula, vamos ao quadro ver a situação problema de número 3. Eu tenho aqui seu Enio, né, está no balcão com uma coleira na mão comprada há 15 dias. De acordo com as especificações quanto ao tipo de raça e peso, esboçando ali uma insatisfação enorme ao produto que levou o seu cão, da raça São Bernardo, chamado Bill, né, já que no primeiro passeio a coleira se estragou. Então vamos lá. Seu Enio, ele comprou uma coleira que era uma coleira destinada a um cão grande porte, uma raça São Bernardo. Foi utilizar, a coleira se estragou, não é? Muito bem, então. Ele foi lá procurando que seu João troque essa coleira. Seu João tem que trocar ou não essa coleira? O artigo 18 fala que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor, tá? Assim, por aqueles danos decorrentes de disparidade com a indicação
constante do recipiente na embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O que é interessante isso? É interessante se saber que quando ocorre esse tipo de situação, você não tem que cobrar apenas a loja, tá? Você pode também cobrar o produtor, o fabricante daquele saco de ração, ou no caso nosso, da coleira. Então, você pode entrar com a ação contra ambos, tá? Contra as duas partes, tá? Voltando no quadro, aí nós vamos ver ali a questão dos produtos impróprios. Os produtos impróprios, eles ocorre aqui uma divisão em três, né? Primeiro, os produtos com prazo de validade vencida, ou seja, que estejam vencidos. O produto foi vendido para você vencido, então você tem que trocar. Eu recentemente comprei, eu tenho alguns cachorros, comprei um saco de ração e ele começou a aparecer naquele saco de ração algumas lagartas, uma lagarta mesmo, pequenininha, mas era uma lagarta. Que na nossa terra a gente chama até um bigato, sei lá, não sei qual que é o nome. Enfim, eu liguei para o rapaz e falei, olha, tem ali o saco de ração, ele tá com larvas ali, tem lagartas, eu quero a substituição. Ele falou, dá uma olhada no prazo de validade, porque os nossos produtos aqui estão todos com vencimentos para junho e julho. Eu acho que ele queria saber se eu realmente comprei aquele saco de ração lá. Eu falei para ele, olha, eu estou vendo, o saco de ração venceu em janeiro. Ou seja, para mim ficou perfeito, porque eu não preciso mais provar como que aquelas larvas foram parar ali dentro. A partir do momento que eu provo que aquele saco de ração que me foi vendido estava vencido, não é? E eu tinha ali colado no saco de ração o cupom fiscal, ou seja, aquilo ali para mim, já solucionou o meu caso. Eu não preciso mais comprovar que existia aquela lagarta veio com o saco de ração. Está vencido o produto? Então, ele caracteriza como um produto impróprio, ele tem que trocar o produto que ele me vendeu. Voltando no quadro, eu tenho ali produtos deteriorados, né? Alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos, perigosos, de acordo com as normas. Também caracteriza produto impróprio, produto que, por motivo que se revelem inadequados ao fim que se destina, né? E aí nós temos ali dois tipos de vício. Eu tenho o vício de qualidade e o vício de quantidade. Qualidade é o quê? Tornar o produto impróprio impróprio ao consumo, tornar o produto inadequado ao consumo, diminuir o valor do produto, né, que seria o vício de qualidade. E quando o produto, né, está ali em desacordo com as informações que são ofertadas no rótulo. E o vício de quantidade é o conteúdo líquido ou qualquer outra unidade de medida inferior àquelas que constam no recipiente da embalagem, na rotulagem ou da mensagem publicitária. Eu falo que eu estou vendendo um refrigerante de 2 litros, quando na verdade ele tem 1,9 litros, 1 litro e 1,8 litros. Veja, o artigo 18, parágrafo 1º, fala que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Ou seja, quando eu falo isso, o que vocês têm que ter em mente? É que o fornecedor ele tem o prazo de 30 dias para solucionar o problema que você leva até ele. Caso ele não solucione dentro do prazo de 30 dias, aí o consumidor terá a possibilidade de exigir a troca, exigir esses 3 requisitos que nós vamos, essas 3 possibilidades que é ofertada ao consumidor. Mas eu tenho um problema na televisão, comprei uma televisão, a televisão não está ligando. Eu posso levar até o vendedor, ele conserta esse problema e ele me dá a televisão de volta, tá? Ele tem essa opção dentro desse prazo de 30 dias. Passou o prazo de 30 dias, aí você não precisa mais esperar. Você pode exigir esses 3 caminhos. Vamos ao quadro ali e ver quais seriam eles. Primeiro, a substituição, né, do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A segunda, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Nós falamos, não quero mais fazer negócio com você, me dá o dinheiro de volta e ponto final, né? E o segundo, o abatimento proporcional do preço do produto. Como que se dá isso?
Eu costumo usar o exemplo de um caso que eu tive. Eu gosto muito de Rottweilers, né? E eu tenho ali uma criação, né? Eu tenho um mini canil, gosto de tirar crias ali de cachorros. Eu gosto muito da sinofilia, desse ramo, né? Desse meio. Então, o que acontece? Muitas vezes você compra um cão de 10, 15 mil reais, né? Que é um cão que ele vai ser ali, ou vai ser a fêmea que vai gerar os seus filhotes, ou vai ser o seu macho que vai cruzar com as suas fêmeas, ser o reprodutor. E muitas vezes você compra esse animal, pagou 15 mil reais esse cachorro, traz ele até, ou essa cachorra, né? Traz ele até o seu canil, e você cria ali um vínculo de afetividade. Contudo, você descobre que aquela cadela, aquele cão, ele é infértil, né? Ou seja, aquela finalidade que você comprou ele, que seria ser um reprodutor, aquele animal, ele contém o quê? Um vício oculto, aquele produto. Ele contém um vício oculto. E aí o que você faz? Você fala, olha, desculpa, eu não quero devolver mais esse cachorro, que eu criei um vínculo, eu gosto dele, eu gosto do comportamento dele, só que ele não se presta para a finalidade do qual eu adquiri ele do senhor. Ou seja, esse cachorro, apesar de ser um cão muito bonito dentro dos padrões da raça, esse cão ele não será nunca um reprodutor. Então esse cão do valor de 15 mil reais, esse cachorro passa a valer 800, 2 mil reais, 3 mil reais, ok? A depender do caso. Então, o que eu peço? Eu peço a devolução dessa diferença. De um cão de 2 mil, eu paguei 15, o cão passa a ser 2 mil. Então, eu pego 13 mil reais de volta. Ok? Muito bem, continuando no quadro. Aí nós temos também a questão da publicidade enganosa ou abusiva, né? O que seria isso? É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falso, ou por qualquer outro modo, né, mesmo por omissão, ele seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica e qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros produtos qualquer outro dado sobre o produto, né? E o artigo 30 fala que toda informação ou publicidade tem que ser suficientemente precisa, né? Vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. Obriga o fornecedor que fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O que é isso? A partir do momento que eu faço uma publicidade dizendo que aquele bem ele vai custar 3 mil reais, estou vendendo aquele carro por 3 mil reais, uma moto, vamos colocar uma moto que é um exemplo mais... Eu vendo uma moto por 3 mil reais. Quando eu chego naquela loja com aquela mensagem publicitária, a pessoa não pode falar, não, agora eu mudei de ideia, estou vendendo essa moto por 3,5, tá? Se ela anunciou por 3, ela tem que vender por 3. Ela pode abaixar o valor na negociação, mas ela não pode voltar atrás, ok? Muito bem, então. Vou continuando aqui, vamos resolver a nossa situação problema. Bom, ali no caso, se aquela pessoa que comprou a coleira, ela poderá o quê? Seu João poderá, dentro do prazo de 30 dias, consertar aquela coleira que foi vendida, né? Caso ele não conserte essa coleira, aquele consumidor ele vai poder exigir a substituição do produto, a restituição da quantia que ele pagou, ele devolve o produto e pega o dinheiro de volta, ou o abatimento proporcional do preço, ok? Muito bem, então, gente. Solucionado aí a nossa situação, problema de número 3, vamos passar para o nosso próximo vídeo e retornar aqui com a aula. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, retornando então, vamos ao quadro analisar a situação problema de número 4. Né? Na semana passada,
um novo fornecedor instalou um PDV, né, ponto de venda, para comercialização de uma coleira digital que disponibiliza as informações do animal e do dono. Alta tecnologia. Os pensamentos do seu João são interrompidos por Brenda, que foi a primeira cliente a comprar a coleira em valor de R$ 299. E apesar de constar que é a prova da água, no primeiro banho em que ela deu em Julie, sua Yorkshire Mini, Brenda levou um choque. Beleza. Ao tentar buscar informações sobre o fabricante, Brenda verificou que a embalagem não havia nenhuma informação quanto à questão da prova da água, né? Voltou ao pet shop, então, buscando, junto ao seu João, uma solução, ou seja, o ressarcimento do valor que foi pago. Isso será possível ou não, né? É isso que nós vamos ver agora, tá, gente? Quando você trata disso, na realidade nós já tratamos um pouquinho sobre isso ali na situação do problema passado, que era a questão do princípio da vinculação, né? Vinculação da publicidade com o produto, né? Será que ele passa a integrar ali o contrato que foi pactuado entre as partes? Então vamos ao quadro analisar alguns princípios. Bom, quando nós falamos aqui de princípio da informação, nada mais nós estamos fazendo, né, que dizer aqui que vincula, né, a informação publicidade vincula o fornecedor ao cumprimento daquelas condições, daquela oferta que foi vinculado nos meios publicitários, né? E quando eu falo aqui de princípio da responsabilidade patrimonial, o que isso significa? Significa dizer que todos os bens do fornecedor, tá, irá responder para o pagamento da dívida. E todo dano ele tem que ser reparado. Tá? É isso que fala o princípio da responsabilidade patrimonial. Os bens do devedor, os bens daquele que cometeu o dano, respondem para saldar, para reparar todo o dano ocasionado à vítima. Tá? O material meu aqui está um pouquinho diferente do de vocês, tá? Só se eu ver errado, mas isso pode ter acontecido. Tá? Eu vou trabalhar aqui, se eu não me engano, o de vocês está trabalhando com princípios do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Agora eu vou fazer uma análise mais civilista, tá? do Código Civil sobre esse caso. Houve um problema na divulgação, na distribuição do material, mas não tem problema, tá? As informações que vocês têm aí são válidas, mas vamos analisá-la agora sobre a responsabilidade civil. Quais são os elementos, então, da responsabilidade civil? A pessoa levou um choque em razão do defeito da coleira. Então vamos aqui, ó. São 4 elementos que compõem a responsabilidade civil. Primeiro, conduta humana. Segunda, culpa genérica ou lato sensu. Terceiro, nexo de causalidade. E o último é o dano, tá? Eu sempre gosto de trabalhar aqui com o exemplo da babá, tá? Então, primeiro, vamos começar com conduta humana. O que é conduta humana? Conduta humana é causada por uma ação, não é? Uma conduta positiva ou uma omissão, uma conduta negativa, podendo ser cometida voluntariamente ou por negligência, imprudência e imperícia. Então, eu posso pegar o meu carro, bater através de uma ação positiva, através de uma ação, bater no carro de uma outra pessoa no intuito de causar dano a ela, de uma forma voluntária. Ou eu posso ter um carro, né? Eu posso estar ali com uma babá, por exemplo, que está cuidando de uma criança, e essa babá, por uma omissão dela, aquela criança acaba se envolvendo em um acidente, né? Então, através de uma negligência dessa babá, ocorre um dano àquela criança que era de sua responsabilidade. Então, ela cometeu uma ação omissiva, né? Então, na omissão é necessário provar o quê na conduta omissiva? Primeiro, a existência do dever jurídico de praticar determinado ato. Então, eu tenho uma babá que ela está em uma praça com aquela criança e ela vê a criança, né? Ou ela não vê, no caso, na omissão, né? A omissão. Quer dizer, vamos voltar, deixa eu começar de novo aqui. Tem 2 tipos de conduta, eu tenho o dolo e eu tenho a culpa, tá? Então vamos trabalhar
com o dolo, com a vontade pré-ordenada, com a vontade de querer causar dano a alguém, tá? Essa vontade pode ser realizada através de uma conduta positiva ou através de uma omissão. No caso aqui, a babá ela vai agir de uma forma omissiva, tá? Então a babá, ela quer causar o mal aos pais daquela criança, ela está numa praça, ela vê aquela criança indo em direção à rua, ela tem o dever, o primeiro requisito, dever jurídico de praticar o ato, ou seja, impedir que aquela criança vá à rua, ela tem, mas ela permanece omissa, tá? Então vamos voltar ao quadro. Segundo, prova que a conduta não foi praticada. Eu provo, a babá ficou parada, tem uma gravação ali do parque, né? Terceiro, demonstrar que se a conduta tivesse sido praticada, o dano poderia ter sido evitado. Ora, a partir do momento que eu tenho um vídeo ali da pracinha do parque onde ela se encontra, que ela viu aquela criança indo em direção à rua, que ela tinha tempo para ir em direção àquela criança e segurar, e ela mesmo assim permaneceu inerte, permaneceu omissa, está configurada a conduta omissiva dela, que é o primeiro elemento da responsabilidade civil. Voltando no quadro, aí nós vamos para o segundo, que é a culpa genérica, ou lato sensu. A culpa genérica ela vai se subdividir em duas. O dolo, né, que constitui a violação intencional do dever jurídico, com o objetivo de prejudicar outra, é a conduta pré-ordenada. A babá ela queria, né, que aquela criança se acidentasse. E tem a culpa. A babá não queria. A babá, de repente, ela foi comprar um sorvete, que estava calor, pensou que a criança, quando ela saiu, a criança estava sentada, quando ela estava comprando o sorvete, quando ela olhou, tinha ocorrido o acidente, ela não teve a intenção, tá? Ela seria o que a culpa? É um desrespeito a um dever pré-existente. Contudo, a gente não tem a intenção direta de violar esse dever jurídico, sendo ali, sendo três os elementos para sua caracterização. Primeiro, conduta voluntária com resultado involuntário. Ela queria comprar o sorvete? Queria, mas ela queria que a criança se acidentasse? Não. Então, o resultado foi involuntário. Ela teve a conduta voluntária que foi comprar o sorvete e deixar a criança sozinha. Mas o resultado dessa conduta, a lesão que a criança teve, foi involuntário. Existia a previsão ou previsibilidade que isso poderia ocorrer? Obviamente que sim. Você não pode deixar nunca uma criança sozinha, né? Principalmente ao lado de uma rua. E terceiro, falta de cuidado, cautela, diligência e atenção, que seria ali caracterizado através da imperícia, negligência ou imprudência. Houve isso? Certamente que sim, não é? A partir do momento que a babá ela sai, mesmo que sem intenção, para comprar um sorvete, deixa aquela criança ali sem os cuidados, sem uma vigilância, né? Obviamente que é previsível que a criança pode sofrer um dano, tá? Voltando no quadro, aí nós vamos para o terceiro requisito, que é o nexo de causalidade. Constitui a relação causa e efeito entre a conduta culposa e o risco criado e o dano suportado por alguém. Ou seja, eu tive a conduta da babá de deixar a criança ir para a rua, né? Ou deixar de vigiar essa criança, eu tenho a conduta da babá. Teve o dano a essa criança? Teve, obviamente, ela foi atropelada. Então, o que seria um nexo de causalidade? É essa relação, tá, gente? Causa e efeito. Então, o dano, ele surgiu em relação à conduta? Obviamente que sim, nós temos ali um nexo de causalidade. Se não houvesse a conduta, não haveria o dano. Então, está presente o nexo de causalidade. Um outro exemplo, a babá está ali na pracinha, mas de repente cai um raio em cima da criança, não é? Existe, mesmo que a babá tenha se levantado e ido comprar o sorvete, deixado a criança sem ter uma vigilância, tá? Existe a ligação entre o dano ocasionado por aquele raio e a conduta dessa babá? Obviamente que não, então não tem um nexo de causalidade e a babá não pode ser responsabilizada nesse caso, correto? Voltando no quadro, aí nós temos ali o dano ou prejuízo, né? Para que haja responsabilidade civil, é necessário comprovar o dano patrimonial ou esta patrimonial suportado por alguém. Esse dano pode ser tanto material, né, moral ou mesmo estético. Um exemplo de dano moral, material, moral e estético, por exemplo, eu tenho
eu tenho uma jovem modelo que está indo para uma viagem internacional no principal evento de moda do mundo, né? E durante o tráfego passa uma pessoa de carro na preferencial e choca-se com o seu veículo. Ela é projetada em direção ao vidro, acaba ocasionando cortes em seu rosto. Então veja, nós tivemos ali dano material no veículo, né, da modelo. Nós tivemos um dano moral, porque essa modelo vai deixar de participar, vai ser impedida de participar do principal evento de moda dentro da sua área, um evento que seria imprescindível a sua participação, um evento que ela esperou o ano inteiro, ela vai causar um abalo psíquico a ela não poder participar, e por fim, ela cortou o seu rosto quando ela se chocou contra o vidro. Isso causou um dano estético, então ela deverá ser ressarcida nessas 3 esferas, tá bom? Muito bem, continuando então no quadro, aí nós vemos ali a resolução da nossa situação, problema. Bom, gente, naquele caso então, como que nós vamos solucionar? Como se trata ali de uma responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor, se trata de uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Eu não preciso comprovar aqui, ó, o quarto elemento, né, que falta aqui, que seria a culpa, né? Ora, se eu tenho aqui a conduta humana, então que a conduta humana eu tenho um nexo causal. Conduta humana, qual que foi no nosso exemplo? Vender a coleira, que até então seria a prova da água, né? A coleira eletrônica. Qual que foi o dano? O choque que a mulher levou quando estava lavando o seu animal. Existe uma conduta entre ela ter levado o choque e ele ter vendido a coleira para ela? Obviamente que sim, né? A coleira fica responsabilizada por aquele produto. Se ele não tivesse vendido aquela coleira, não teria levado o choque, não teria utilizado. Então, há aqui um nexo causal, tá? Aí eu preciso demonstrar que o seu João, que aquela informação não estava na coleira, que seu João ele deveria ter analisado de uma forma melhor aquela coleira para ver se realmente ela era a prova da água ou não, que seu João agiu com uma negligência, agiu de uma forma imprudente, né? Ou seja, seu João agiu com culpa. Eu não preciso comprovar isso, tá? Como se eu estou aplicando o Código de Defesa do Consumidor, basta eu demonstrar. Ele vendeu a coleira para essa coleira causou um dano para essa mulher, ou seja, é um fato do produto, nós tivemos ali um fato do produto e existe um nexo causal, existe uma relação entre a conduta do fornecedor e o dano à consumidora. Basta, eu não preciso comprovar a culpa para o juiz. O que vai amparar o fornecedor? Vai ser o fornecedor ele demonstrar, né? Primeiro, que ele não vendeu aquela coleira para ela. Segundo, que aquela coleira ela utilizou de uma forma equivocada aquela coleira, ou fez mau uso daquela coleira, ou demonstrar que, na realidade, aquele defeito não existe. Caso ele não consiga demonstrar isso, tá? Ele será certamente responsabilizado. Obviamente que não é tão simples assim, tá, gente? Dentro de um processo judicial, você tem muita discussão. Você tem uma discussão tanto em âmbito processual, né, até mesmo dentro do próprio direito material, que te dá uma abertura muito grande. Como vocês podem ver, nesse caso específico, eu posso utilizar uma série de princípios que estão inseridos dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor para justificar, para embasar, dar fundamento legal à minha ação, ao meu pedido, à minha ação de reparação por danos morais, no caso, e materiais, tá? Se for o caso, se eu conseguir comprovar os danos morais aqui, que aquele choque causou um abalo psíquico, tá? Eu acho um pouco difícil, eu acho um pouco enforçado, mas enfim, você pode pleitear isso na justiça a depender do caso, né? Cada caso ele tem um tratamento distinto e você deve se debruçar com um olhar ímpar, tá? Para cada caso de forma individual. Muito bem, gente. Vamos para o nosso próximo vídeo e voltamos aí com a parte final da nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula.
E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, retornando então, vamos ao quadro, analisar uma situação que é bastante peculiar, bastante vivenciada aí. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por isso ou já viu algum caso semelhante. João realiza uma oferta de casinha de cachorro. Contudo, por erro de digitação, ele acaba inserindo no anúncio, o valor da venda dessa casinha por R$2, quanto deveria ser R$200. Caso o consumidor apareça ali, perante o seu João, ele será obrigado a vender essa casinha no valor de R$2, essa casinha que vale 200, Bom, gente, obviamente que não. Agora eu quero saber de vocês qual que é o fundamento para o seu João conseguir sair desse imbróglio ali, dessa lide. Vamos ao quadro e vamos ver agora. Na realidade, você faz uma análise principiológica, tá? Não existe um dispositivo expresso dentro do CDC que trata dessa questão. Bom, nós temos primeiramente o princípio da informação. O que seria o princípio da informação? O consumidor ele tem o dever ali, ele tem o direito de receber a informação adequada, clara, de uma forma precisa sobre aquele produto que ele está adquirindo. E isso inclui tanto as características, composição, o preço, e a qualidade desse produto, Por outro lado, nós temos o princípio que nós chamamos da boa-fé objetiva e do princípio do equilíbrio. O que significa esse princípio, da boa-fé objetiva e do equilíbrio? É uma regra de conduta a todas as partes, seja do fornecedor, seja do consumidor. Trata-se ali de um dever, que existe entre as partes em suas relações, que deve ali ser pautadas, as pessoas devem pautar-se por um dever de lealdade, um dever de honestidade, um dever de cooperação entre elas, Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma exceção ao princípio da vinculação. Lembra que eu falei para vocês que o princípio da vinculação, ele vincula a oferta, ao contrato que será pactuado entre o fornecedor e o consumidor? Aqui nós temos uma exceção a isso. Por quê? Porque o próprio Código Civil, ele veda um enriquecimento sem causa. O que seria enriquecimento sem causa? É quando uma parte, sem uma justa causa, se enriquece às custas de uma outra, Neste caso, quando isso ocorrer, ele será sempre obrigado a restituir o valor auferido de forma indevida. Então, vejam, o erro dessa publicidade não é um erro notório, não é um erro visível a todas as pessoas? Obviamente que sim. Uma casinha de cachorro grande não custa R$2. Uma casinha de 200 jamais vai custar R$2. Isso todo mundo sabe. Logo, quando o consumidor quer exigir a aplicação do princípio da vinculação a esse fornecedor, na realidade ele está agindo com o quê? Ele está agindo de uma forma de má fé, ele está agindo de uma forma desleal, ele está buscando oferir uma vantagem ilícita, que é refutado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o princípio da vinculação não se aplica a esse caso e seu João não será obrigado a vender aquela casinha, obviamente, por R$2, Seu João poderá vender aí por um valor menor, correto? Então, tá bom. Então, eu vou chamar aqui, fazer uma pausa, dar uma
fazer uma pausa e daqui a pouco eu retorno, tá? Respondendo algumas questões aqui que vocês mandaram para a gente, tá bom? Muito obrigado, gente. Bom, voltando então, tem a primeira pergunta. No caso do perfume da marca, por exemplo, Chanel número 5, né? Ele não tem registro olfativo, então eu acho que a inquietação do aluno é como que eles fazem para se proteger. No caso dessas marcas, eles utilizam o que nós chamamos de segredo industrial. Tem algumas marcas, por exemplo, a Coca-Cola, ela não tem a patente do seu produto. Vejam, eu não falei que a patente ela dura 20 anos e depois ela cai em domínio público? Então essas marcas, o que elas preferem? Elas preferem ter um bom sigilo dentro da sua empresa para que essa informação não vaze, tá? Ou seja, ela não tem uma proteção legal, não vai conseguir responsabilizar alguém se isso cair em domínio de uma outra pessoa. Contudo, ela consegue manter o segredo. E mantendo o segredo, ela consegue ter esse perfume, por exemplo, Chanel, durante 200 anos. A Coca-Cola existe faz quanto tempo? Né? Mais de 100 anos e ninguém consegue descobrir a forma. Caso ele patenteasse, ele teria o domínio, o monopólio de exploração daquele produto durante 20 anos. Só que depois cairia em domínio público, então todo mundo poderia fazer um perfume igual. Por isso que você tem que sopesar, você tem que analisar o produto que você tem em mãos. A maioria dos produtos, depois de 20 anos, você perde o seu diferencial, não é? Aquele produto deixa de ser diferencial. Então vale a pena você patentear, não é? Para você manter durante o valor, quando aquele produto vai te dar retorno financeiro, você tem ele patenteado. Agora tem alguns produtos que ele dura ao longo do tempo, às vezes ele não vale a pena, tá? Com relação às fórmulas químicas de produtos farmacêuticos, eles se tornam de domínio público também, tá? É a mesma coisa, tá? Obviamente que a legislação de cada país tem cada país tem uma lei específica, tá? Mas aqui no Brasil e a maioria dos países é isso. Você tem a patente ela tem uma duração específica, depois que termina essa patente, cai em domínio público, aí tem vários fabricantes, várias farmacêuticas podem fabricar aquele mesmo medicamento, utilizar aquela fórmula que consta ali que caiu em domínio público, tá? É um pouquinho mais complicado que isso também, tá? Mas basicamente é isso, gente.
Comente a respeito da diferença entre vício e defeito. Vício é o defeito do produto, que afeta a sua eficácia, a sua qualidade. O defeito é em razão daquele vício, daquele produto. Todo produto com defeito, ele é um produto viciado, tá, gente? Mas em razão daquele vício daquele produto, causa um dano à pessoa, tá? Então, o vício é um defeito do produto, né? Entre aspas, não falo de defeito que é equivocado em termos legais. O vício, aquele produto ele está apresentando um defeito, né? Voltei a falar defeito. Ele apresenta ele não se dá, ele não tem uma boa funcionalidade. Já o defeito é aquele produto não tem uma boa funcionalidade, em razão daquela má funcionalidade, causa ainda um dano para o consumidor, tanto um dano material, né, ou dano moral. No caso de propaganda enganosa, né, sujeita... Deixa eu pegar meu óculos aqui que o professor é cego. No caso de propaganda enganosa, quanto ao final da propaganda está escrito sujeito à disponibilidade de estoque, tá? Poderá o fornecedor se eximir de culpa? Não falava da culpa, tá? Ele poderá fazer o seguinte, quando algum consumidor chegar até o local, ele vai demonstrar que aquele estoque daquele produto acabou, então ele não pode vender, né? É uma questão meio de certa forma óbvia, né? Ele não é obrigado a continuar comprando aquele produto e continuar revendendo aos seus consumidores. Ele vende por quanto perdurar o estoque, tá? E o que acontece, o Procon, por exemplo, ele pode ir lá e verificar se realmente ele tem esse produto no estoque ou não, se ele está mentindo ou não. Aí caberá as sanções pelo órgão correto. Gente, muito obrigado, espero que a aula tenha sido proveitosa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá. E aí, tudo bem? Estamos chegando ao final da unidade 3 de Direito Empresarial. Agora, para amarrar tudo o que estudamos até aqui e pensar em maneiras de continuar estudando, vamos relembrar um pouquinho o que vimos. Nós falamos sobre 2 temas básicos, a propriedade industrial e o direito do consumidor. Começamos aprendendo sobre a importância da patente, que garante ao inventor o direito de explorar sua inovação de maneira exclusiva. Depois vimos que o consumidor é protegido pela lei, já que ele é parte mais frágil da transação comercial. Para garantir que ele não seja lesado, existe o Código de Defesa do Consumidor. Estudamos também as relações de consumo e as práticas abusivas que existem no comércio, incluindo publicidade enganosa. E vimos, enfim, como funciona a aplicação da responsabilidade civil quando há problemas relativos ao produto ou serviço contratado pelo consumidor. Muito bem, e para fazer um estudo mais prático de todas essas questões, nós contamos com a ajuda de uma situação da realidade profissional. Lembra do pet shop do seu João? Retomando a história, seu João havia sido desligado da empresa onde trabalhou durante muitos anos. Por isso, decidiu abrir o seu próprio negócio. Só que, da concepção da marca até o atendimento ao consumidor, ele precisou da nossa ajuda. Daí vieram as situações problemas. Na SP número 1, lidamos com a criação da marca do pet shop do seu João. O problema era, como ele poderia fazer isso? Seria possível usar qualquer nome? A qual órgão ele teria de recorrer para se registrar? Você esclareceu que para uma marca ser registrada, ela precisa ser uma novidade, precisa não coincidir com marcas notórias e precisa não haver nenhum impedimento legal. E claro, o registro é feito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE. Na SP número 2, seu João já estava de portas abertas e atendendo seus clientes. Veio então o caso da Dona Penha. Ela comprou uma ração para o seu gato, que infelizmente causou uma intoxicação no bichano. E aí, o que o seu João deve fazer? Dona Penha estava certa em exigir a troca da ração. Seu João se enquadra como fornecedor do produto, pois ele comercializa a ração. Cabe ao seu João procurar o distribuidor para que ele também seja ressarcido do ônus. Na SP número 3, um problema semelhante, dessa vez com a coleira do cachorro de seu Enio. No primeiro passeio, a alça que prende a guia à coleira ficou em pedaços, impossibilitando o seu uso. E agora, seu João? Esse é um caso de vício do produto. Seu Enio tem as 3 opções que Dona Penha também tinha. Ele pode ter o produto trocado, pode ser restituído do valor ou pode ganhar abatimento proporcional do preço pago. Chegamos então na 4ª SP. Brenda comprou de seu João uma coleira à prova d'água, mas o produto estragou logo no primeiro banho do cãozinho dela.
E, para piorar, na embalagem não havia nenhuma informação sobre o fabricante. Não tem jeito, seu João. Nesse caso, é o fornecedor que deve responder pela reparação do dano da consumidora. Cabe ao seu João utilizar o direito de regresso em face ao fabricante, caso consiga identificá-lo. Tá vendo só como o treino prático ajudou você a fixar conceitos importantes de direito empresarial? Mas olha só, eu acho que a gente pode pensar em outros casos para que você continue estudando. São temas para discutir com os colegas e refletir um pouquinho, buscando uma saída. Por exemplo, imagina o que aconteceria se alguém resolvesse abrir uma casa de hambúrgueres com as iniciais BK, sabendo que já existe uma grande rede de fast food com essas iniciais. Será que a marca poderia ser registrada? Uma outra situação. Uma pessoa vai comprar móveis sob medida para o seu apartamento. Porém, na hora de assinar o contrato, essa pessoa percebeu que algumas cláusulas são danosas a ela como consumidora. Só que a empresa alega que um contrato padrão não pode ser alterado. A empresa está certa ou errada nesse caso? Uma última. Um editor publica sua primeira revista infantil com fotos publicitárias feitas por ele próprio. Mas alguns leitores consideram que as fotos são impróprias porque sexualizam as crianças. Se elas estiverem certas, o editor cometeu alguma irregularidade? Depois que você pensar um pouco sobre estes casos, eu tenho algumas referências bacanas para pesquisar sobre direito empresarial. Na internet, há vários links que podem te ajudar a se aprofundar no assunto. Recentemente, o Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos. Que tal buscar reportagens sobre essa data e os reflexos dessas 2 décadas e meia? O Procon autuou empresas de turismo por práticas abusivas. Também é uma boa dar uma olhada no que eles estavam fazendo de errado. Para encerrar, no site do Inmetro, é possível encontrar uma cartilha do Procon sobre publicidade e relação de consumo. Imperdível! Viu só como esse tema é rico? Não pense 2 vezes em continuar se aprimorando em direito empresarial. Leia o livro didático, acesse as web aulas, faça os exercícios do ambiente virtual e também as pré e pós-aulas. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!